Olá, senhores do progresso, o grande segundo ano. Aqui quem fala é Júlio, o professor de vocês de física. No caso, a física 1. Senhores, é muito bom estar aqui com vocês. Essa aula que eu desenvolvi, ela tem todos os detalhes que nós trabalhamos no período anterior ao Covid-19. E aí, nós vamos trabalhar de uma forma lúdica, com calma, conversando, e eu espero que vocês lembrem dos conceitos que foram falados em sala de aula, que vocês lembrem de tudo aquilo que eu deixei de herança de física para vocês. Eu sei que nós passamos muito tempo parados, né? E isso diminui um pouco algumas coisas que nós devíamos ter aprendido. Mas como o nosso cérebro ele trabalha de uma forma que ele obedece aquilo que o interessa, e durante as férias forçadas, poucas pessoas estudaram ou buscaram o conhecimento no lado acadêmico, isso é perfeitamente compreensível que vocês estejam um pouco enferrujados na matéria. Então eu dei aqui uma pequena pincelada, trazendo algumas coisas, trazendo alguns questionamentos, para ver se a gente pode retomar esse assunto, para ver se a gente pode dar um upgrade de novo, deixar todo mundo nos cascos, né? Todo mundo tranquilo, para que a gente possa dar prosseguimento às aulas. Ok, senhores? Então, vamos começar e vamos ter uma boa explicação a todos. Valeu, rapaziada! Essa pergunta, ela é sempre feita. O que são ondas? Elas são constituídas de que material? Elas são feitas de quê? Como é que elas surgem? Quem criou as ondas? De onde vem esse conceito físico? Por que se denomina onda? Então a gente vai tentar desmistificar um pouco essas dúvidas que vocês possuem. Primeiramente, quando eu coloco lá em cima manifestação de energia e eu coloco uma interrogação, isso é verdade. As ondas, elas se manifestam através de energia. Então, quando você tem uma grande quantidade de energia sendo liberada, sendo consumida, sendo dissipada, você tem uma grande quantidade de ondas. As ondas, elas podem ter concepções diferentes, mas as características básicas de uma onda são praticamente as mesmas. Então nós veremos ondas em praticamente tudo. Quase tudo tem onda. Nós somos constituídos de átomos. Os nossos átomos, eles vibram. E essa vibração, ela produz camadas de energia, que nada mais são do que ondas. Ondas energéticas, aquelas estudadas lá no início da química, lá no início da tabela periódica, quando o Bohr começou a estudar o átomo de hidrogênio, ok? Aí vem outra perguntinha. Fenômenos que ocorrem nos mares. Será que isso é uma onda? Bom, eu já expliquei na sala de aula que as ondas que têm uma origem marinha, elas têm algumas peculiaridades. Essas ondas, elas são formadas muitas vezes por perturbações, sim. A depressão que existe no mar, o mar não é um local plano como você acha que é quando você vai tomar banho de praia, mas como você vai se aprofundando na água, você vai vendo que o fundo é um negócio complicado. Tem altos e baixos, né? Tem locais de altas depressões no fundo do mar, que até nós encontramos cordilheiras. Olha só, cordilheiras, isso mesmo.
Então, essas regiões, como elas têm, geralmente, elas estão ao nível do mar, mas em terrenos elevados, elas sofrem a grande influência de quem? Da camada gasosa, dos ventos. E esses ventos que se deslocam sobre o mar em altas velocidades, eles empurram, de certa forma, a superfície da água. Isso faz com que essa superfície ela se transforme em pequenas perturbações que começam a gerar as famosas marolas. Essas marolas, como eu já disse para vocês lá na sala de aula, elas são como se fossem pulsos. Esse que está no desenho aí na apresentação. Elas são como se fossem pulsos. E esses pulsos, eles vão se movendo em direção à praia, correto? Ao litoral. Um exemplo. Durante esse movimento, com a diminuição da profundidade da água, esses pulsos eles vão ficando cada vez mais rápidos, certo? Eles vão ficando cada vez mais rápidos. Porém, a energia desses pulsos ela vai diminuindo, ok? Pela rapidez, há também um aumento de amplitude desses pulsos. E aí você vê aquelas ondas gigantescas, onde os surfistas se deleitam, onde alguns professores, né, adoram, enfim, são ondas que são geradas através de perturbações mecânicas das mais diversas origens. Isso é muito comum. E quando eu falo de perturbar um meio, não é vocês enchendo meu saco na sala de aula, não. Quando eu falo de perturbar um meio, é justamente quando você associa essa definição a uma onda. A uma onda que pode surgir durante uma explosão, um terremoto, aos choques de placas tectônicas, a ondas que podem ser geradas na explosão ou no colapso de uma estrela, ondas que aparecem dos quasares, né? Liberação de altas quantidades de energia na forma gama, nuclear, enfim. É isso que eu me refiro. Elas têm perturbações que fazem com que a maioria dessas ondas elas sejam geradas. Mas existe especificamente um tipo de onda que é originada de perturbações e perturbações da forma mecânica. São aquelas que você utiliza a força, o choque, a compressão, a colisão. Então, quando isso acontece, você tem a perturbação de um determinado meio. Esse meio, de uma certa forma, ele vibra, porque nós sabemos que os meios, a maioria dos meios que nós conhecemos, que apesar de sólidos, eles são meios elásticos, né? Visto que você quando bate a sua mão, desculpe, quando você bate a sua mão na parede, geralmente você sente uma vibração, não só na sua mão que está doendo, mas como a parede também que está vibrando. Então, essa vibração, se nós pudéssemos observar e ter a capacidade de ver isso de perto, a gente veria que são moléculas de ar, moléculas de poeira, devido àquela pancada gigantesca que você bateu, e que elas ficam vibrando naquele intervalo de tempo e naquele pequeno espaço entre a sua mão e a parede. Beleza? Como uma onda, ela pode ser tão importante para a gente? Ora, nesse exato momento, cristão, tu tá aí do outro lado, escutando a minha voz, que saiu mecânica, foi captada por um aparelho, foi transformada eletromagneticamente num pulso elétrico, chegando até os teus ouvidos através de um receptor que vibra eletromagneticamente. Que coisa linda! Um microfone. Então, senhores, as ondas, elas têm uma importância muito grande no mundo em que vivemos, muito grande mesmo. Ondas térmicas, que são as chamadas ondas de calor, relacionadas ao nosso efeito estufa, relacionadas à proteção da camada de ozônio, ondas de rádio,
que são as ondas que são mais usadas hoje nas telecomunicações à distância, ondas que são emitidas através de satélites, né, captadas a locais inóspitos, ondas eletromagnéticas de alta frequência, ondas que são penetrantes, ondas em que você faz uma ressonância, que você faz uma operação, que você vai no dentista e você chega lá e ele quer ver a tua arcada dentária e você se submete a uma sessão de um bombardeio, né, de uma onda para ele ver a constituição dos teus ossos, dos ossos que eu digo, dos dentes, né, Cristão? Então, esse tipo de acontecimento gera bastante, vamos dizer assim, desdém. Mas as ondas, senhores, são muito importantes. As ondas do mar, as ondas sonoras que nem se fala, a comunicação hoje é uma das coisas mais importantes que existe, né? E sempre foi. Enfim, as ondas elas estão relacionadas a quase tudo que nós vivemos, que nós passamos e aonde nós estivermos. Tem onda. Isso não tenha dúvida. Conceitos puramente físicos. Na verdade, é muito comum esse termo onda. Né? Você usa o termo onda de várias formas. Você usa o termo onda para classificar determinadas situações. Tá tirando onda, Júlio, né? Então, são coisas que a gente brinca, né? Porém, o termo onda é um termo bastante físico. Ele foi descoberto há muito tempo, né? No século XVIII, pessoas já começavam a usar esse termo de bastante frequência, não se sabe exatamente a origem, mas ele é um conceito bastante físico, científico, na verdade nem físico, é científico, né? Porque na verdade existiam muitos cientistas na época, cientistas que nós falávamos, estudiosos, que tinham mais de uma área de conhecimento, física, química, biologia. Então esse estudo ele vem de muitos anos, né? De muitos séculos. A noção além do básico. A noção além do básico é aquela que você tem que ter um conhecimento bastante, vamos dizer assim, aprofundado sobre ondas. Porque quando você está estudando na sala de aula, que os garotos, ou as garotas, o garoto e a garota, todo mundo junto, começa a fazer um barulho que tira a tua concentração, ou quando você está escutando um som extremamente alto através de um fone de ouvido e você consegue sentir uma dor, né, no tubo auricular, né, ou seja, no interior do ouvido, quando você está atendendo o telefone, que você sente que o telefone começa a vibrar, então as ondas elas têm um conhecimento, né, que foi passado de gerações para gerações, que hoje falar de onda é uma coisa muito simples, né? Além de ser básico, é muito comum as pessoas conhecerem um pouco, saberem até por experimento, por experiência própria, né? O lado empírico das coisas que acontecem relacionadas às ondas. Bom, aprofundando um pouco mais, né, os conceitos de ondas, as ondas elas não são idênticas, né? Elas não são apenas ondas de caráter semelhantes, elas não têm apenas características bastante comuns, umas entre outras. As ondas também elas possuem um diferencial. O diferencial das ondas ele é bem peculiar. Você tem que entender bastante isso porque essas ondas elas coexistem no mesmo meio. Então às vezes é difícil você identificar se uma onda tem a natureza X ou se a onda tem a natureza Y. Então você tem que ter um pouco de cuidado e entender os conceitos para você saber que tipo de onda é aquela. Então, por exemplo, quando nós estamos nos referindo à natureza, ou seja, à formação das ondas, você trabalha com as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas, né? Na verdade, o termo mecânico e eletromagnético ele não é associado, porque essas ondas eletromagnéticas, geralmente, elas estão associadas às ondas elétricas, aos pulsos elétricos. Então, os pulsos elétricos e os pulsos eletromagnéticos estão muito, mas muito juntos, próximos. Por isso que existe o assunto chamado de eletromagnetismo, que é a junção da eletricidade com o magnetismo. Então, você vai ver lá na frente que não há
o elétron sem o magnético. Estão sempre presentes. Mas a ondulatória ela procurou separar esses dois conceitos. Então ela colocou a mecânica e a eletromagnética como naturezas distintas da onda. Então quando você fala em ondas mecânicas, né, que eu coloquei aí, necessidade de transmissão de energia entre as partículas envolvidas. E é verdade. Quando há um choque entre partículas, esse choque é perfeitamente elástico, assunto do primeiro ano, colisões, a energia ela é passada sem haver dissipação de energia, correto? Então, um objeto com a velocidade x, ao chocar com outro parado, se esse choque for perfeitamente elástico, o objeto y vai receber essa energia na forma de energia cinética e ele vai adquirir a velocidade do corpo anterior, não era assim? Pois bem, nas ondas mecânicas, as partículas, vamos falar de um lado agora microscópico, né? As partículas elas precisam estar bem próximas para elas gerarem tal efeito de onda. Não adianta você ter várias partículas gasosas ou você ter uma pequena quantidade de ar e você dar um grito. Você vai ver que o seu grito ele vai começar a perder intensidade rapidamente. Por quê? Porque o meio aonde ele está se propagando, as moléculas gasosas, elas estão em poucas quantidades. Então, transmitir energia de uma molécula para outra é uma coisa rápida, porque elas são leves, né? Menos densas, extremamente rápidas. Porém, quando a quantidade molecular é pequena, isso gera uma diminuição na intensidade dessa onda mecânica, ok? Então, geralmente o grito, um som, uma explosão onde há pouco ar, né? Então chama de ar rarefeito, isso não é muito percebido, você não consegue escutar, porque as moléculas estão em poucas quantidades e não conseguem percorrer grandes distâncias, ou até não conseguem transferir essa energia que elas possuem para outras moléculas, né? Continuando, ele fala que a causa e o efeito de uma perturbação mecânica, e é verdade. Ação e reação, isso também está colocado no choque mecânico. Quando você toca um objeto com grande intensidade, isso medida em newton, né, uma força, esse objeto pode ser deformado por você, esse objeto pode ser arremessado, esse objeto pode explodir. Então, a interação que você faz com um objeto, ela depende muito da intensidade da força que você aplica nele. Da mesma forma, são as moléculas. Moléculas mais rápidas, quando elas se chocam com moléculas mais lentas, elas aceleram o movimento de propagação do som, fazendo com que o som passe de uma molécula para outra mais rápida. Lembrando que o som, nessa teoria falada, ele se manifesta como uma energia. Então, de molécula para molécula vai passando né, o som de forma rápida. Você vai ver que o som tem uma velocidade relativamente alta na Terra. E isso acontece de forma muito simultânea, porque todas as moléculas estão fazendo, nesse exato momento, um choque entre si, gerando som e esse som chegando aos teus ouvidos. Beleza, garoto? Bom, agora vamos dar uma olhadinha nos fenômenos ondulatórios que são decorrentes das perturbações mecânicas. Você está vendo que o meu som, proveniente das minhas pregas, não é cordas, das pregas vocais, chega, né, até vocês. E esse fenômeno ele acontece devido a vibrações, né? Vibração de forma não desordenada, mas de forma ordenada, harmônica. Essa fonte sonora, né, que é nossas pregas vocais, essa fonte sonora, ela é muito poderosa. A nossa cabeça funciona como uma caixa acústica que ela amplifica esses sons. Então essas coisas acontecem fazendo com que quando esse som ele é gerado, quando ele sai na natureza, quando ele entra em contato com as partículas gasosas, ele sai já com uma intensidade muito grande. Então cabe a você, olha
gás, perdão, cabe às partículas gasosas levar esse som até os senhores. Então, nada mais é do que uma decorrência das perturbações mecânicas. Outra coisa, vamos dar uma olhadinha agora nas ondas de natureza eletromagnéticas, aquelas que eu falei que são um ponto fora da curva, né? Porque elas deveriam ser estudadas com os pulsos elétricos, né? Essas ondas eletromagnéticas, elas vêm de bastante distantes, né? E a origem delas, já sabe, a origem nuclear. Elas são formadas através de movimentos. Movimentos que são formados, são feitos através dos átomos, né? E através também dos elétrons em torno do núcleo, né? Você sabe que o átomo de hidrogênio só tem só tem um elétron e um próton. E esse elétron gira em torno do próton de forma muito rápida. Porém, o movimento desse elétron em torno do próton, ele gera uma energia. É como se fosse uma vibração. É como se você colocasse uma corda esticada e tocasse um dedo levemente. Você sente que a corda vibra no mesmo ponto. Né? Você vai ver isso aí lá na frente. Que são as ondas estacionárias. Então, esses elétrons, eles vibram de forma estacionária. Eles têm um movimento quase que harmônico. Isso faz com que apareçam energias, né, de natureza eletromagnéticas. As manifestações de energia durante uma explosão nuclear, elas acontecem também eletromagneticamente. Ok. Uma coisa que também é muito importante, que meus alunos começam a aprender isso desde cedo, né? 8º, 9º ano, é quando eu falo na presença da energia de natureza eletromagnética no vácuo. Né? Porque as ondas eletromagnéticas, elas não têm restrições a nenhum tipo de meio. Então elas andam, se propagam, percorrem, viajam em qualquer tipo de meio. Não interessa, não importa que meio é. E quando você fala do vácuo, né, que é a inexistência do ar, esse vácuo ele é um prato cheio para a luz. Né? A luz que vem lá do Sol, um exemplo, né, que vem luz de todas as estrelas possíveis, mas o Sol ela vem com intensidade maior. Ela viaja chegando até nós em praticamente 8 minutos. Então essas ondas, elas não sofrem nenhum dano, elas não têm nenhum efeito físico durante a sua trajetória. A gente vai ver lá na frente que existem alguns efeitos devido à teoria do Einstein, né? Perdão, Newton não, de Einstein, que diz que o universo ele tem algumas deformações no espaço-tempo. Isso faz com que a trajetória da luz ela deixe de ser retilínea e algumas vezes ela seja curvilínea. Mas isso é mais na frente, pai. Agora vamos viajar, né? Vamos dar uma olhada aí no espectro eletromagnético. Esse termo é usado para uma faixa organizada em comprimentos de onda e em frequências de onda que estão mais próximos, né, de nós. Então, o ser humano ele tende a ter um limite de visão, que é chamado de espectro visível. Mas além do limite de visão, existem outras regiões além desse limite que facilitam o estudo, principalmente no espaço, raio-x, raios gama, as ondas de rádio que são usadas, né, para os potentes satélites tentarem escutar ou captar, né, ruídos que vêm do espaço. Enfim, o espectro eletromagnético que você está vendo aí, que ele é bem definido. Então, observa da esquerda para a direita. Aí você tem onda de rádio, onda do micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, raio-x, raios gama.
E olha a faixa em que tu consegue, criatura, enxergar, que é a faixa do espectro visível. Essa brechinha entre o infra e o ultra é aquilo que tu consegue ver, ou seja, muito pouco, né? Nossos olhos, eles, apesar de serem perfeitos para os objetivos do ser humano, nós não podemos captar certos, vamos dizer assim, certas faixas de frequência, né? Não dá. A onda de rádio, o micro-ondas e o infravermelho, que ficam do teu lado esquerdo, o ultravioleta, o raio-x e o raio gama, que ficam do teu lado direito, eles possuem umas, digamos assim, peculiaridades. Por que eles são colocados nessa ordem? A ordem é a seguinte: começa com rádio, nessa figura, a onda de rádio, né? Por quê? Porque se você observar, olha os números que tem lá embaixo. A onda de rádio tem 10 elevado a 9. Olha o número que tem no raio gama, 10 elevado a menos 6. Aí você diz, Júlio, então é porque é do maior para o menor. Correto. Mas em que escala? Na escala do comprimento de onda. As ondas de rádio, elas possuem um comprimento de onda muito superior às ondas de raio gama. Um dos fatos mais importantes da onda de rádio ela ser usada hoje é porque elas são ondas que, por possuírem um comprimento de onda muito grande, elas podem ser usadas nas telecomunicações, ou seja, comunicação via rádio, comunicação à distância. Isso faz com que a frequência não seja levada tão a sério, porque é levada a informação através do comprimento da onda. Ondas de grandes comprimentos percorrem grandes distâncias. Não esqueçam disso, senhores. Isso é muito importante, tá? As rádios, né? Colocando agora no termo comercial, rádio AM e FM. Lembrem que a rádio AM, mesmo você saindo da cidade ou do município, você se distanciando, a torre de comunicação continua emitindo essas ondas e você continua captando aquela rádio AM. A FM é diferente. A FM você só consegue captá-la numa certa região, ou seja, uma certa distância da fonte, porque essas ondas elas não percorrem grandes distâncias. Lindo? Olha o micro-ondas aí. O velho e bom micro-ondas. Né? O micro-ondas é uma das ondas utilizadas na ressonância. Né? Ela penetra os corpos, geralmente utilizado naquele aparelhozinho que. Uma delícia, né? Enfim, essas ondazinhas, quando elas penetram naqueles alimentos que vocês adoram, ela faz com que as moléculas da água, né, que é a água de polo, elas girem de uma forma tão rápida que isso gere um aumento de temperatura no interior do corpo. Olha aí. E aí o corpo esquenta de dentro para fora. Olha o infravermelho aí. O infravermelho é chamado de IV. É uma onda perigosa, mas não tão perigosa, ou não tão mais perigosa do que o V, do que o ultravioleta. Essa sim é um perigo, papai. Essas ondas elas carregam consigo o fato de terem um comprimento muito pequeno. Mas isso é ruim? Depende. Quanto menor o comprimento da onda, maior é a sua frequência. A gente vai ver mais na frente que há uma relação indireta entre o período da onda e a frequência da onda, não é isso? Aqui também vale o comprimento da onda e a sua frequência. Observa que o ultravioleta, o raio-x e o raio gama, eles têm comprimentos pequenos. Em compensação, as suas frequências são altíssimas. E o que acontece quando você tem altas frequências? Quando eu tenho altas frequências, eu me torno penetrante no tecido humano. Ou seja, raios X que têm altas frequências conseguem atravessar nosso organismo, algumas membranas. Só não atravessam o osso, claro, se ele não for de grande intensidade. Como ele é de pouca intensidade, né, utilizado nos hospitais, nas salas de cirurgia, ele atravessa só os tecidos mais moles, né, e ele fica retido no tecido ósseo. É por isso que usam, né, o raio-x para você bater um
raio-x, né? Da tua arcada dentária, criatura. E o raio gama? Esse aí nem se fala. Poderosíssimo, né? Atravessa teu corpo em questão de segundos. E depois que ele atravessa, ele faz a bagaceira total. Raios de alta frequência, né? Muito forte. Vale a pena você saber essa classificação. E agora, vale lembrar. Mas vale lembrar o que, Júlio? Olha a estrutura, olha a forma, como as ondas desses objetos que eu coloquei se propagam no espaço ou no ar. Veja bem como isso é interessante. Através desse movimento, através dessa projeção, né, do movimento de uma onda, você consegue tirar muitas coisas úteis, né, desse movimento. Observa que a onda de rádio e de TV, olha só, ela é grande. Ela quase você não consegue ver a sua curva. O que quer dizer com isso? São ondas de elevado comprimento de onda. Isso acontece também, ó, com o nosso forninho de micro-ondas. Olha só como é que ele é. O infravermelho, observa que o comprimento da onda já começa a ficar menor. A luz visível já é um comprimento excepcionalmente regular, por isso que nós não temos problemas nenhum de visão. Mas quando você chega lá no querido raio gama, aí, garoto, tu observa que as ondas, elas são produzidas numa frequência tão alta que você nem consegue perceber o vai e vem dessa onda, ou seja, a sua capacidade de produzir uma amplitude. Você não consegue. É como se fosse um raio único, uma coisa homogênea, para você observar que as amplitudes, né, do raio gama, elas estão tão próximas, mas tão próximas, que ele é quase como se fosse um feixe único. Isso é muito importante numa questão. Às vezes você está vendo a figura, mas você não consegue identificar que tipo de onda é aquela. Se é uma onda ionizante ou se é uma onda não ionizante. Que diabo é isso? A palavra ionizante quer dizer com frequência. Frequência de penetração, a capacidade que uma onda tem de penetrar no tecido e ionizar as células daquele tecido, ok? Então, quando você vê ou escutar por aí o termo células ionizantes, tome cuidado. Essas células penetram em algum tipo, em determinada região do teu corpo, e elas vão ionizar as tuas células. Células ionizadas não é muito minha área, mas elas geram um tal de radical. São células que perdem alguns sais e elas vão ficando com os sinais negativos, né? Elas viram radicais. Esses radicais ficam livres, né? E aí eles começam a tentar mexer com outras células. E aí tu sabe o que vai acontecer, né? Nem eu sei, mas o negócio é sério, pai. Agora vamos falar um pouco de como é o comportamento dessas ondas quando após elas serem liberadas de uma fonte. Então, a onda, após ser liberada de uma fonte qualquer, essa onda ela tem algumas características, né, que a definem. Uma delas é a direção de vibração dessa onda. A maioria das ondas, elas vibram de forma bastante similar. Algumas elas destacam porque a vibração delas é para cima e para baixo. E as outras a vibração está no mesmo sentido do movimento. No caso da vibração no mesmo sentido do movimento, é como se você corresse e prendesse ao seu corpo um elástico. E esse elástico, no final dele, na ponta dele, tivesse uma bola. Na hora que você corre, como você sai de uma arrancada, você puxa essa bola através do elástico. A bola vem, chega próximo de você e para. Mas como você continua correndo, o elástico torna a puxar a bola de novo. Então fica naquele movimento de vai e vem.
Esse movimento de vai e vem, ele é caracterizado por uma onda, certo? Só que não é uma onda, vamos dizer assim, definida, né? Porque existem vários outros fatores que fazem que aquilo ocorra. Mas as ondas longitudinais, elas têm esse comportamento. Elas ficam percorrendo um vai e vem, uma ida e volta, num intervalo curto de tempo, no mesmo sentido de sua propagação. Um exemplo é o som. Quando você fala, as moléculas de ar, elas não saem feito doida para um lado e para o outro, não. Elas vão uniformemente indo para frente e para trás, mas sempre na mesma direção de propagação de onde a fonte foi emitida. Então, a ideia de processo longitudinal eu coloco nessa fórmula, nessa figura, né? Na figura 2, isso é bem nítido. Você observa que tem um V, mas aquele V ali é aquela coisa, né? Não é um pedaço dessa mola que vai sair da ponta do meu dedo lá para a parede. É a energia que faz com que cada segmento dessa mola ele passe de um para o outro. É isso que define o processo longitudinal, porque na verdade não é a mola que está passando, é a energia que foi gerada pelo movimento de vai e vem dessa mola. Agora olha para o tempo de cima aí. Nessa figura de cima você tem uma outra vibração, que foi aquela que eu falei inicialmente. A vibração de uma onda subindo e descendo. Essas ondas que sobem e descem, geralmente elas são caracterizadas por subirem e descerem, mas se movimentarem sempre para frente. Elas não voltam. Não é uma ida e volta e depois uma ida, ou uma ida e volta e depois uma volta, como acontece no processo longitudinal. Não. Ela vibra, mas continua seguindo o seu caminho. Isso são ondas chamadas de ondas transversais. E a luz, por incrível que pareça, não só ela, mas todo o espectro eletromagnético, aquele que você viu nas figuras anteriores que eu estava comentando, todo aquele espectro, das ondas de rádio até os raios gama, todas essas ondas se propagam ou têm essa característica de vibrarem para cima e para baixo e se locomoverem para frente. A gente chegou a estudar muito esse assunto quando nós começamos a ver o movimento harmônico simples. Né? Movimento esse, que é um movimento de vai e vem, porém, o objeto está sempre indo para frente. A única diferença é que esse objeto, na maioria das vezes, ele não realiza o movimento retilíneo. Esse objeto ele realiza o movimento circular. Ok, senhores? Senhores, uma das manifestações naturais mais belas que eu particularmente conheço e conheço muito são as ondas. Ondas marinhas, ondas do mar, ondas de água salgada, né? Cara, é muito bom se tomar um banho de mar. Mas enfim, voltando para cá para a aula. Senhores, essa onda, ela não está relacionada na classificação de uma onda transversal e nem está relacionada na classificação de uma onda longitudinal. Mas interessante, muito interessante, que essa onda, ela possui as duas características dessas ondas anteriores. Além dela ir para frente e para trás, ela também sobe e desce. Ok? São chamadas de ondas mistas. Eu coloquei na figura, a primeira, o aspecto real, né, de uma onda do mar. Depois, embaixo, eu mostrei uma partícula qualquer, né, que está na crista dessa onda, e como é que essa partícula se comporta. Tu observa que tem uma linha nessa figura. E tu observa que a partícula, ela simplesmente fica no mesmo lugar. Ela só gira em torno de si. E a onda passa.
Incrível isso, né? A mesma coisa eu coloquei na outra figura, onde tinham vários pontinhos indicando como se fosse uma imagem ali, quase que tridimensional, né? Algo para você ver como é que funciona o movimento ondulatório dessa onda. Você observa que as partículas, né, os pontinhos azuis, eles vão descendo. Quando eles vão se aproximando do pico, os que estão mais distantes, eles vão descendo, mas sempre se movimentando em torno de si e sempre mantendo o mesmo local. É uma característica básica de uma onda mista. E detalhe, ondas mistas, elas não são apenas ondas que ocorrem nas águas. As ondas mistas podem ocorrer também nos sólidos. Nos sólidos, sim. Ondas que se propagam nos fios, ondas que se propagam nas linhas de trem, ondas que se propagam no solo, no terremoto. Né? Esse tipo de exemplo, tá? São ondas mistas, porque a natureza do material onde essas ondas se propagam, como ela não é uma substância pura, existem algumas agravantes, né, que modificam alguns componentes da onda, fazendo com que essa onda tenha esse comportamento. Né? Não cabe aqui eu entrar muito nisso, porque não interessa muito nem aos senhores, muito menos ao assunto, tá ok? Mas isso é bem interessante, o movimento misto que essas ondas possuem, que nos causam, né, tanta alegria e ao mesmo tempo nos causam certo medo. Mas fique tranquilo que depois que ela te derrubar, ela passa. Agora nós vamos estudar mais uma propriedade dessas ondas, que é a direção de propagação da onda. Isso é baseado na fonte. A fonte que vai emitir qualquer tipo de onda é que é a responsável pela direção de propagação da onda. É lógico. Eu tenho uma arma e eu quero atirar para a direita, eu só vou acertar quem está à direita. Se eu tenho uma arma e atiro para frente, eu só vou acertar quem está na frente. Então, a fonte é que vai direcionar a forma de vibração de uma onda. Então, vamos dar uma olhadinha aqui nas três formas de propagação dessas ondas. A primeira é a unidimensional, ou seja, a onda só vai e volta. Vai para frente, mas indo e voltando. É o exemplo da mola sendo puxada. Você puxa a mola e solta. Quando você puxar a mola e soltar, a energia que era elástica se transformou em energia cinética. Essa mola vai para frente. Quando essa mola comprimir toda a parte da frente vai reagir, jogando energia contrária, e essa mola vai voltar ao seu estado natural. Então, isso é apenas a definição e o conceito dinâmico e da energia mecânica. Nós estamos trabalhando aqui é o conceito de propagação de onda. E uma mola é um exemplo típico de uma onda se propagando em uma única direção. Tá? Outro exemplo, que talvez você queira saber, é as cordas. Né? As cordas de qualquer instrumento de corda. Tá? Quando você toca, dedilha, essas cordas vibram para cima e para baixo, ou seja, numa só direção. Ok? Isso também é um movimento chamado de unidimensional. Dá uma olhada agora nesse movimento chamado de movimento bidimensional. Movimento aquele em que a onda escolhe duas dimensões possíveis para se propagar. Então dá uma olhadinha nessa onda que eu coloquei. Superfície lisa, tranquila, de uma água dentro de um copo. Você vai lá e toca o dedo no centro dessa superfície. O que vai acontecer? Vão começar a aparecer uns anéis concêntricos entre si.
Isso foi gerado devido à perturbação, Cristão, que tu colocou na superfície da água, gerando ondas concêntricas. Essas ondas concêntricas, elas vão se propagando somente em duas direções. Se você botar um plano cartesiano aí, ela só vai na direção x, y, tá ok? É assim que funciona as ondas bidimensionais, duas dimensões. Lindo? E continuando, nós temos aí as ondas tridimensionais. O desenho que eu coloquei, ele depõe contra mim, né? Você vai dizer, Júlio, mas isso aí, olha só, tá indo na só direção. Mas se você observar bem direitinho, essa fonte, uma tuita, uma caixa de som, né? Ela vai emitir o som nessa direção, mas o som ele vai se propagar em todas as direções, porque você sabe disso. Você sabe que uma das características do som é a sua potência, a potência sonora. E essa potência sonora, ela é medida através de uma área. Quando eu falo, o som ele se propaga basicamente em todas as direções. Então, se você está de costa e fala mal do seu vizinho, se tu falar alto, Cristão, ele vai escutar. Se tu está de costa e fala mal do teu colega da sala, não precisa nem falar mal, ele vai escutar o que tu está falando mesmo assim. Então, como a onda sonora ela é tridimensional, fica claro e evidente que esse exemplo é uma fonte que está emitindo uma onda sonora. Olha que eu coloco uns termos bem interessantes aí. Compressão, rarefação. O que é isso? O que isso tem a ver com o assunto? A compressão são quando as partículas elas se chocam. Você observa que no desenho tem 3 riscos azuis escuros que se destacam dos demais. O que é isso? Isso aí é a região onde as moléculas do ar, quando elas possuem grande energia, elas estão se chocando. No momento que elas se chocam, elas se separam. Lá na frente, as que se separaram vão se chocar com outras. E isso fica esse movimento de ida e volta. Né? Você pensa que é ida e voltando, mas não. Ela se comprime e depois se expande. Se comprime e depois se expande. Né? É um movimento de compressão e rarefação que é produzido por uma fonte de ondas sonoras. Baseado em tudo que eu já falei, em tudo que tu escutou, se é que tu tá escutando alguma coisa aí, criatura, a pergunta que não pode ficar sem resposta, a pergunta que não quer calar. O surfista é realmente carregado pela água? Hein? Essa eu vou deixar para você pensar, ok? Dá uma olhada, reflita e veja com seus próprios olhos o que é que a física é capaz de fazer. Beleza pura? Isso é lindo. Nessa figura, eu coloquei 5 exemplos de ondas, dos mais diversos tipos, né? Produzidas por instrumentos de sopro, ondas produzidas pelas cordas vocais, né? Ondas produzidas por cordas esticadas, enfim. E você atente uma coisa, que se nós fôssemos ver o padrão dessas ondas, você vendo o padrão de como as ondas ocorrem, você tira muitas conclusões sobre elas. Do mesmo jeito que eu falei naquela figura anterior, que você tinha que observar como a onda se movia, né? Para você saber que tipo de onda é, se ela lhe oferecia algum mal. Dá uma olhadinha agora. Essas ondas que você acabou de ver, que você está vendo agora, são chamadas de ondas periódicas. As ondas periódicas, elas não são estudadas, vamos dizer assim, de uma forma mais profunda no ensino médio, porque elas precisam, né, de um conhecimento vasto, matemático, em outras áreas. Essas ondas periódicas, elas são muito, mas muito incidentes no movimento harmônico simples. Movimento aquele em que a fonte que libera tais ondas
ela tem que estar em fase. Ela tem que liberar ondas com as mesmas características. Isso não quer dizer que ondas diferentes, porém periódicas, não se cruzem e acabem fazendo alguma coisa, né? Tem alguma reflexão física nisso. É claro que acontece. No momento em que você está falando com outras pessoas, mesmo que o seu som e o som das outras pessoas possuem timbres diferentes, é possível que ali algum som se sobreponha a outro. É possível que ali algum pulso sonoro seja sobreposto a outro, que aconteça interferências de forma destrutiva, construtiva. Então, essas coisas, elas estão acontecendo a todo momento. Enquanto você escutar algo, esse algo que está produzindo esse som, ele está em constante contato com outros tipos de onda, tá? Periódicas ou não. Então aí eu mostro esses 5 exemplos que o que distingue uma onda da outra é o padrão. Olha o padrão das ondas. Olha como é que elas ocorrem. Olha como é o padrão sempre repetitivo de algumas ondas. Esse padrão ele é um padrão de vai e vem. Você sabe que nossa definição no MHS, que o MHS ele poderia ser explicado através do movimento circular uniforme, onde, quando o objeto dava a metade de uma volta, né, era como se ele estivesse indo, e a outra metade era como se ele estivesse voltando. Né? A gente viu isso e aplicou esse conceito nas questões de MHS, levadas, né, para o entendimento do MCU. Então, essas ondas que aparecem nas figuras, todas elas são ondas periódicas, ondas que se repetem no mesmo padrão. Um dos efeitos, né, ou das utilidades para você usar as ondas periódicas é no detector de mentiras, tá? Essas ondas, quando você consegue fazer perguntas ou deixar a pessoa um pouco incomodada, as ondas deixam de ser periódicas, né? E elas passam a ter picos ou amplitudes muito grandes e que, de acordo com os estudiosos, isso muda, né? Dando a entender que a pessoa pode estar mentindo, papai. Bom, quando a gente estuda a onda, principalmente no ensino médio, a gente acha que as ondas todas são iguais, né? A figura, as características, né? Isso aí eu estou desmistificando para vocês desde quando a gente começou a estudar, a fazer esse resumo, né? Essa revisão. Mas existe uma coisa nas ondas que é bastante interessante, que é os elementos que essas ondas possuem. Esses elementos, eles juntos, relacionados, combinados, eles são formados de equações muito importantes na ondulatória. Então dá uma olhada nessa figura, onde você vê uma tirinha, né? Uma forma de onda, e aí ele te dá os principais termos, né? Ele não coloca todos, mas aqueles que aparecem para, vamos dizer assim, identificar elementos de uma onda genérica. São eles a amplitude, né? A altura da onda. Cuidado que quando você vai medir onda na física, não é lá da parte de baixo até a parte de cima, não. Tá? A onda, ela é só a altura de um pulso. Você sabe disso. A altura de um pulso, e o que diabo é pulso? É a metade de uma onda. Toda onda é constituída de 2 pulsos, um em pé e o outro em oposição, ou seja, de cabeça para baixo. Então, a amplitude, ela nada mais é do que a altura, o tamanho desse pulso. Outra coisa importante, você pode medir a amplitude tanto no pulso de cima como no pulso de baixo. Lógico, uma onda ela não é defeituosa, ela não tem um pulso maior do que o outro. Existem ondas diferentes sim,
mas não com pedaços diferentes, ok? Uma onda ela é toda homogênea. Continuando, você tem aí as partes mais altas, que são chamadas de cristas, né? Tem livros que até trazem como isso aí como uma antivale, um antivale, mas esses termos não precisam ser levados tão a sério. Você chama isso de crista, que é a parte mais alta da onda, e chama de vale, a parte mais baixa, tá? Uma coisa que não apareceu nessa figura, mas é muito importante, que você tem que saber, e eu coloquei lá no enunciado, é o comprimento da onda. O comprimento da onda é o tamanho da onda, é aonde ela começa e aonde ela termina. Cuidado, que esse comprimento de onda não seria a distância de um ponto inicial a um ponto final da onda esticado. Não. Você sabe que se esticar uma onda, ela vai ser maior do que o seu comprimento. O comprimento, na verdade, fisicamente falando, ele pode ser relacionado com a distância consecutiva entre duas cristas ou a distância consecutiva entre dois vales. Então, se eu tenho duas partes altas, uma após a outra, se eu conseguir medir essa distância, eu tenho o comprimento da onda. A mesma coisa eu faço se eu tiver dois vales, um seguido do outro. Se eu medir essa distância, eu também terei o comprimento da onda. Olha aqui na figura ele bota lá, oscilação completa. Oscilação completa é toda a onda oscilando, ok? Eu coloco também o período e a frequência. Período de onda, frequência de onda. Aí a gente já começa a aprofundar um pouco fisicamente a coisa. Porque quando você trabalha com períodos, você trabalha com tempos para a realização de uma certa oscilação, ok? Então, a onda, quando ela oscila pela primeira vez, ou seja, todo o comprimento dela é passado, dois pulsos, um em pé e outro invertido, quando isso é passado em determinado tempo, você tem o período dela. Então, o período de uma onda é o tempo que uma onda gasta para dar uma volta, ok? Da mesma forma, essas ondas elas conseguem fazer esses movimentos num intervalo de tempo muito pequeno, e voltar várias vezes. E aí você chama isso de frequência. O número de voltas, né, que a onda vai fazer em apenas um segundo, tá? É a repetição no menor intervalo de tempo, no caso, um segundo. Então, isso é chamado de frequência. Lembrando que período é medido em segundos e frequência é medido em hertz. Bom, chegamos, né, na situação que particularmente eu gosto muito, que é a aplicação desses conhecimentos que vocês viram, né, que a gente está conversando aqui há horas, blá, 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 para vocês. Aplicar esse negócio, fazer valer através de uma equação matemática. Essa sequência que eu coloquei para vocês, ela não é bem a sequência ideal. Eu coloquei dessa forma para você entender que quando você fala de equação de onda, isso te dá a ideia de muitas definições da física, tá? Então existe uma equação de onda para ondas que se propagam em uma única direção, ondas essas que sofrem uma força tensora e que produzem uma certa vibração. Elas vibram no mesmo ponto. Isso acontece nas cordas de um violão. Só violão, mas qualquer outro instrumento de corda, tá? Essa vibração ela é contínua e ela vai diminuindo com o passar da energia que for perdendo. As extremidades, né, desse instrumento de corda, ela é fixa, ela é presa, fazendo com que a vibração dessa onda não se propague além da corda. Então não vibra, tem um nó ali, a onda bate
e ela volta por reflexão, tá? Reflexão. Isso é baseado na equação de um cara, eu sou fã, chamado de Taylor. A equação de Taylor. Se você observar e dizer, mas essa equação aí tem um V, exatamente. Você vai encontrar a relação entre a força que você coloca na corda esticada e a densidade, né? A densidade de massa dessa corda, chamada de densidade linear. Olha aí que é o T sobre μ. O T seria o F, seria uma força, seria o T de tração. Quando você traciona as cordas, você faz com que essas cordas vibrem. De acordo com a densidade da corda, por exemplo, se for uma corda mais grossa, um exemplo, a corda de um baixo, ou uma corda mais fina e mais curta, como a corda de um cavaquinho. Então você vai ter velocidade de propagação diferente. Da mesma forma que isso vai alterar diretamente na produção dos harmônicos, né? Sons mais graves, sons mais agudos, correto? Então essa equação de Taylor mostra uma relação entre a força que você coloca nessa corda e a densidade dessa corda, né? A densidade dessa corda é quilogramas por metro, tá? É massa por comprimento, tá? Não é massa por centímetro cúbico, não. Tá ok? Então isso é chamado de equação de Taylor, equação da velocidade de uma onda. Lembra disso? Subindo mais um pouco, nós temos aí a equação da onda estacionária. Essa onda estacionária é uma onda harmônica. Quando você aplica uma certa força, né, que na equação de Taylor vem, várias vezes consecutivas no intervalo de tempo pequeno e idêntico, você faz com que apareça nessa corda inúmeras ondas, ondas vibrando incessantemente, tá? De forma estacionária. O que quer dizer isso? Essas ondas elas não saem do lugar, elas só vibram para cima e para baixo. Elas não conseguem ir para frente nem para trás, porque não há meio de propagação. Lembre-se que numa corda os dois meios estão presos, né? Então essa é uma equação chamada de equação de onda estacionária. E tem algumas coisinhas aí que já é conhecido dos senhores. O I, né, chamado de amplitude, o Azão aí. O cosseno, dizendo que isso é uma função cossenoide, funções cossenoides, nós estudamos isso. Vimos como é que funciona no MHS, as funções cossenoides e senoides. Vimos que existem diferenças quando você vai trabalhar com a equação da velocidade e com a equação da posição, né, no MHS. Tem aí o Tzão, que é o período, e o lambda, que é o comprimento de onda. E um θ. Esse θ aí é o velho e bom φ0, né? O ângulo de fase, aquele que nós descobrimos quando nós relacionamos o MHS com um movimento circular. E aí a gente traça os quadrantes e vai vendo a posição onde o objeto parou ou estava. Ok, senhores? Então, pessoal, agora a gente vai colocar isso aí em prática. Vamos ver as questões do conhecimento em ação na página 35. Vamos começar a questão 1 e 2 logo, ok? A primeira questão, ela pergunta o seguinte: por que essa onda que o surfista pega no mar, né, ela não pode ser entendida como uma onda no sentido da física? E nesse sentido físico, existem essas ondas no mar? Bom, vou começar logo com uma última pergunta. Sim, existem ondas físicas no mar, ok? A marola, que é aquela onda sem espuma, aquela onda sem crista, que é ter apenas uma elevação, como se fosse um morro, vindo em direção ao litoral, ela é considerada uma onda física mista, mas é física. E a onda que o surfista pega, por ela ter uma crista muito alta, essa crista ter uma massa de água muito grande, essa massa quebra, certo? Essa massa escorrega. Justamente esse movimento é que consegue carregar e empurrar o surfista para frente. Então, esse tipo de onda, que é a onda do mar com cristas, ela tem a capacidade de carregar matérias.
E a física diz que uma onda de natureza física, ela não pode carregar matéria, somente poderá carregar energia, ok? Olha a questão 2 aí. Ele pede você classificar a VOF e justificar, se necessário. Tá, primeira questão. Segundo a definição de uma onda, ela pode ser formada por um único pulso. Senhores, uma única onda, ela possui dois pulsos, um em pé e um invertido. Um trem de ondas possui milhares de ondas, ok? Então a primeira, ela está errada, porque ela não tem só um, ela pode ter dois ou muitos outros, correto? Vamos agora para 2. Para a física, todos os tipos de onda transportam energia e algumas também transportam matéria. Para a física não existe nenhuma onda carregando matéria. Para a física, todas as ondas só carregam energia. Essa aí também está falsa. Ondas sonoras podem se propagar no vácuo. Nunca. A onda sonora precisa de um meio, no caso, um meio gasoso. Sem o ar, não rola, senhores. Então, essa também está errada. Ondas eletromagnéticas só se propagam no vácuo. Eu disse para vocês que as ondas eletromagnéticas elas não têm limites para se propagar nesse ou naquele meio. Elas vão continuar se propagando de maneira normal. Ok? Então, também é falso. Ondas eletromagnéticas nunca são longitudinais. Opa! Tá aí uma para a gente pensar. Uma onda eletromagnética nunca será uma onda longitudinal? Bom, esse termo nunca, ele exige um certo cuidado quando vocês forem analisar as questões. Ondas eletromagnéticas, elas têm essa capacidade de propagação porque essas ondas estão relacionadas a um campo elétrico e um campo magnético, que são perpendiculares entre si. Por isso que elas possuem mais ou menos esse arranjo. Quando ele fala que essas ondas nunca poderão ser longitudinais, realmente ele está correto, ok? Isso é verdadeiro. Ondas mecânicas sempre são longitudinais? Não. Não. Uma onda mecânica pode ser mista, uma onda mecânica pode ser transversal. Ok, então essa alternativa está falsa. As questões 3, 4 e 5 do livro, elas te dão um resumo geral das principais características, né, e nuances que as ondas possuem. Então vamos a ela. Terceira questão. Classificar quanto à natureza, a direção de propagação, a direção de vibração e justificar. Então vamos começar. Quando eu vou classificar uma onda, eu classifico essa onda como uma onda mecânica. A onda sonora precisa de um meio para se propagar. Isso é típico de ondas mecânicas. Quando eu falo de direção de propagação, a onda sonora, quando ela se propaga, você escuta o som em todas as direções. Então, a onda sonora, ela é uma onda tridimensional. Quando eu falo em direção de vibração, é a forma como a onda se movimenta. Então, a vibração dessa onda, ela é longitudinal. Ela vibra para frente e para trás, mas ela continua no movimento progressivo. Ok? Então, essa é a terceira questão. Dá uma olhadinha agora na quarta questão. Classifique quanto à natureza, a direção de propagação e a direção de vibração à luz produzida por uma lâmpada residencial. Justifique. Então, vamos lá.
Natureza da luz, eletromagnética. Direção de propagação da luz. Bom, aí vai depender muito da fonte. Como a questão é aberta, ela não te mostra a fonte. Por exemplo, se for uma fonte pontual, a propagação ela é tridimensional, ela é em todas as direções. Uma lanterna, por exemplo, quando ela emite um feixe de luz, ele vai em uma única direção. Ali ela é unidimensional. Laser, quando você aponta o laser em direção ao rosto ou um local, você está apontando um feixe que tem apenas uma única direção. Ali é unidimensional. Então, a segunda pergunta da quarta questão ela ficou um pouco aberta. Continuando, ele quer saber a direção de vibração. Como é que uma luz vibra? As luzes, né? Luzes, elas brilham de forma, elas vibram de forma transversal. Né? Há uma transversalidade na propagação luminosa, não só da luz, como de todos os, vamos dizer assim, as crianças que fazem parte do espectro eletromagnético. E por último, a gente vai ver a questão 5. Questão que fala que uma pedra foi atirada na superfície calma de um lago, onde surgiu uma onda concêntrica, ou seja, vários anéis, né, partindo de uma mesma fonte. Ele pede para você identificar o meio em que se propaga a onda. O meio é um meio líquido, tá? Meios líquidos. Ele pede também a natureza da onda. Essa onda, ela tem uma natureza mecânica, porque ela foi produzida a partir de uma perturbação de um meio. Item C, ele quer que você classifique essa onda quanto à sua direção de propagação. Essa onda, ela se propaga em 2 dimensões. Trace o plano cartesiano e você vai ver as direções das ondas, né? Ela é uma onda que está se propagando em 2 dimensões. Ela é bidimensional. E ele quer também saber a direção de que essa onda vibra. Engraçado. A onda mista, ela vibra tanto longe como transversal, né? Longitudinal e transversal, porque as moléculas elas giram, elas fazem um movimento circular em torno de si. Beleza pura? Lindo. Olha aí a questão 6, continuação. Ele fala o seguinte: qual é a diferença entre as ondas mecânicas e as ondas eletromagnéticas? Existem inúmeras diferenças, né? Formato, meio em que elas se propagam, a forma de como elas são geradas. Então você pode dizer que as ondas mecânicas elas geralmente são formadas de uma forma mais abrupta, né? Existe uma certa força. As ondas eletromagnéticas elas geralmente são formadas através de algumas reações, podem ser explosões, tá? Ondas eletromagnéticas se propagam em qualquer tipo de meio, e as ondas mecânicas elas têm certas restrições. O vácuo é uma delas, ok? A onda eletromagnética ela tem uma velocidade superior à da onda sonora, tanto que a luz, né, tem como uma constante luminosa o C, que é 3 vezes 10 elevado a 8, que é a maior velocidade já registrada. Ok? Então essas e outras poderiam ser colocadas aí como uma diferença entre uma onda mecânica e uma onda eletromagnética. Questão 7. Questão 7 pede para você classificar, identificar quais as ondas são mecânicas, ou seja, quais são aquelas que são provenientes de uma perturbação no meio. Então, as ondas em cordas. Você sabe que uma onda ela precisa ser produzida e que uma corda precisa ser tocada, tangida, para que ocorra a produção do som. Então, ondas em cordas são consideradas ondas mecânicas. Micro-ondas, não. Micro-ondas é uma emissão de uma fonte, né, de uma fonte elétrica, não é uma onda eletromagnética.
Ondas em superfícies de lagos. Perdão, falei que o micro-ondas não é uma onda eletromagnética. Sim, o micro-ondas é uma onda eletromagnética, ele não é uma onda mecânica. Item C. Ondas em superfícies de lagos. As ondas em superfícies de lagos, só na superfície, elas podem ser consideradas mecânicas porque elas foram originadas de uma perturbação na superfície da água. Ondas sonoras, mecânica, né? Proveniente de uma fonte sonora, as pregas vocais. Onda de sinal de TV, rádio, celular, essa emissão é eletromagnética. Ondas luminosas, nem se fala, eletromagnéticas. Ondas em molas. A mola, ela é um objeto. Quando você restringe esse objeto a ser esticado, a ser comprimido, esse objeto vibra. Essa vibração produz ondas. Ondas mecânicas, correto? Ondas de raio-x. Esse cara faz parte do espectro. Não entra. Onda de terremoto. Sim. Os abalos sísmicos fazem com que as ondas elas fluam do interior da Terra em direção à superfície, rachando tudo, né? Se estivermos próximo do epicentro. Então, ondas de terremoto também são ondas mecânicas. Lindo! Dando continuidade às questões, vamos agora para a questão 8. A questão 8 fala o seguinte: classificar as ondas a seguir em longitudinal e transversal. Vamos justificar isso. Onda de rádio. Ondas eletromagnéticas em si são transversais. A sua direção é perpendicular à sua vibração, ok? Item B. Ondas na corda de um violão. São ondas mecânicas, ok? Tranquilo. Ondas mecânicas, elas são longitudinais. Ondas infravermelho. O infravermelho, o ultravioleta, faz parte do conceituado espectro eletromagnético. São ondas transversais. Ondas sonoras, está se falando sobre tudo. Nós só falamos sobre o som até agora. Onda longitudinal. E as ondas luminosas é a luz. A luz é uma onda eletromagnética. Se propaga de forma transversal. Ok, senhores. Bom, senhores, a questão de número 12 é uma questão onde vocês farão os cálculos sozinhos, mas eu vou dar algumas dicas para vocês resolverem a questão, tá? Ele pede para você considerar que o comprimento dessa onda, que aparece aí na figura, seja de 300 centímetros. Então, o comprimento de onda é igual a 300 centímetros. Então, lambda é 300 centímetros. Ok. Ele te dá uma figura onde um dos eixos é a amplitude e o outro eixo é os tempos, ou seja, os períodos. Então você percebe que a onda ela foi repetida duas vezes. Ela sai do 0 para o 20 e ela repete do 20 para o 40. Então você tem duas ondas se propagando nesse intervalo de 40 segundos. O item A, ele pergunta qual é a frequência da onda. Então você observa que para você saber a frequência, você tem que saber o período. No caso do período aí, você observa que ele vai de 0 a 20. De 0 a 20 é o comprimento da onda. O comprimento da onda coincidiu com o tempo em que essa onda fez uma volta completa, redundante. Então, 20 segundos seria o período. Aí você vai calcular o quê? A frequência. Então, você vai pegar o período, jogar numa fórmula e calcular a frequência. Ok. Já no item B, ele pergunta qual é a sua amplitude. A amplitude é a altura da onda. Isso é notório. Você olha para o eixo vertical e você vai ver valores iguais em sentidos opostos medidos em centímetros. O item C, ele diz qual é a velocidade de propagação. Ora, se eu já tenho o comprimento e eu tenho a frequência ou o período, eu tenho capacidade suficiente de calcular a velocidade pela equação V é igual a lambda vezes F. Ok? Façam essa questão, tire as dúvidas entre si e me procure na próxima aula. Bom, senhores, eu aproveito para fortalecer aqui
alguns avisos, que vocês reiniciem os estudos com afinco, ok? Essas aulas vão continuar por um período que nós ainda não sabemos. Espero que esse estudo ele tenha sido de grande valia para vocês. Estudem. Vocês precisam ter um conhecimento de física aprofundado, né? Essa pandemia não vai ser para sempre. Quando voltarmos às aulas presenciais, é bem possível que já iniciemos provas, fazendo um estudo. Então é bom que vocês estejam sempre atualizados com os assuntos. Não deixem de fazer nem assistir nenhuma aula. Enfim, estejam bem, estudem para que vocês sejam vitoriosos no futuro, ok? Muito obrigado e até a próxima, crianças.